Na última palestra da Maratona de Arbitragem, promovida aqui pela OAB, coordenação do colega e querido Joaquim Paiva Muniz, representado aqui pelo Rodrigo. Nós vamos falar agora, nessa última palestra, como disse, nesse sprint final, sobre o processo judicial e o arbitral na visão de um advogado. Evidentemente que esse tema aqui é um tema aberto, um tema que é sujeito assim, a reflexões maiores e, ao mesmo tempo, eu acho que convém para encerrar aqui essa maratona, porque, de uma certa forma, eu posso tentar passar para vocês uma visão geral do que é o processo ou o procedimento arbitral e fazer uma correlação com o processo judicial. Primeiro de tudo, meu nome é Ricardo Loretti e boa noite para todos e fiquem à vontade também para me interromper e para fazer perguntas. Primeira distinção básica e fundamental que nós devemos fazer aqui é a distinção entre o que é um processo e o que é um procedimento. O processo, o que é o processo? O professor Sérgio Bermudes, ele diz no livro dele, Introdução sobre o Processo Civil, ele começa dizendo, olha, acabei agora de fazer um café. Vamos dizer, se fosse no tempo, na época que ele escreveu o livro, ainda coava água, botava ali, mas digamos se fosse agora um Nespresso. Eu peguei uma cápsula, botei dentro da cafeteira, depois de botar dentro da cafeteira, apertei o botão, saiu o café, peguei o copo e bebi. Ou seja, há aqui não um ato isolado, não um ato único, mas uma sequência de atos, uma sequência concatenada de atos visando atingir um objetivo específico. No caso, o café. Saindo dessa simplicidade extremamente reveladora, né, que só aquelas cabeças mais abrilhantadas conseguem traçar essas analogias, a doutrina hoje conceitua o processo, na realidade, como toda atividade que visa a um determinado feito que não se alcança com um ato único. Eu não estou aqui para entrar em filigranas, para a gente começar a discutir diferenças conceituais entre processo e procedimento. Estou aqui apenas para fazer essa introdução, porque a lei de arbitragem, no capítulo específico, ela trata do procedimento arbitral. E aí o que seria então o procedimento? Se o processo é um complexo de atos, um complexo de atos tendentes a um fim, na acepção da sua palavra, de origem no latim, se pegarmos e dividirmos a palavra, o pró, para frente, e o cedere. O que significa o cedere? O cedere é um caminhar para frente. Então o processo é isso. E o procedimento? O procedimento nada mais é do que a materialização desse processo numa realidade. O procedimento, no conceito moderno, hoje é visto como o modo pelo qual o processo se desenvolve. Então nós temos o processo e o procedimento. E aí começa o paralelo entre o processo judicial e o processo arbitral. Ou melhor, talvez, vamos adentrar no procedimento arbitral, que é o que nos interessa aqui. Qual seria a grande diferença? No processo judicial, as partes elas estão adstritas àquelas normas expostas e previstas no Código de Processo Civil, não é? No procedimento arbitral, que existe? Vamos voltar ao conceito essencial da arbitragem. Liberdade, autonomia da vontade e
como um corolário natural, flexibilidade. Então nós temos aqui liberdade, flexibilidade. Procedimento arbitral é, portanto, flexível. As partes podem dispor, as partes, elas podem estipular as regras pelas quais elas almejam chegar àquele objetivo final. No caso aqui, uma sentença arbitral. Essa liberdade, ela se estende. Ela se estende não somente às normas do processo, que de um lado são totalmente obrigatórias e rígidas, e de outro são flexíveis e dotadas da liberdade das partes que decidem o que fazer e como regrar o seu conflito, mas ela passa também por uma liberdade de escolher quem julgará o conflito. No judiciário, uma vez posta a questão, será algum juiz. Na arbitragem, as partes, lá na sua convenção, ao afastarem a jurisdição estatal, ao afirmarem que não vão submeter a jurisdição estatal, mas vão partir para um âmbito privado, para um método alternativo de solução de conflito, alternativo ao Poder Judiciário, ao mesmo tempo elas dizem, olha, ali eu quero escolher quem vai me julgar. Eu quero poder indicar o árbitro. E isso é uma faculdade de suma importância, porque não que os juízes não sejam qualificados, não que os magistrados não sejam, muito ao contrário. Mas às vezes as duas partes que pactuam determinado negócio jurídico, dada a sua especificidade, dadas as suas particularidades, dizem, eu prefiro que seja uma convenção arbitral, que vamos deliberar uma convenção arbitral, porque eu quero escolher um árbitro. Às vezes um árbitro especialista naquela matéria, às vezes alguém que tenha mais experiência. Por quê? Ao fim e ao cabo, o objetivo final é que se produza uma decisão de qualidade. Ao fim e ao cabo, que as partes procuram, e aí comparando novamente o processo judicial com o processo arbitral, quando as partes caminham para a arbitragem, elas procuram uma solução célere, mas que a celeridade não prejudique a qualidade, muito ao contrário, que se combinem. Que haja, portanto, uma decisão de qualidade e com rapidez. No judiciário, dados os problemas do sistema, dos milhões de causas, de todas as mazelas, que nós não estamos aqui, não é nosso objetivo e nem nos cabe agora entrar numa reflexão sobre o Poder Judiciário, que está intimamente ligado à arbitragem, e vou falar aqui com vocês. Um processo pode durar anos, anos e anos. Às vezes pode ser julgado por um juiz recém-formado, que não tem experiência naquele assunto específico. Então a arbitragem dá às partes essa possibilidade. Ao renunciar à jurisdição estatal, elas podem flexibilizar e escolher o procedimento e podem escolher quem julgará a causa. Como funciona? Basicamente, o artigo 21 da Lei de Arbitragem estabelece a Convenção de Arbitragem. Na Convenção de Arbitragem, as partes podem deliberar ali, primeiro, olha, vamos abrir mão da jurisdição estatal, nada mais dizer, são chamadas cláusulas vazias, ou podem ter as cláusulas cheias, nas quais já se define de modo mais objetivo, por exemplo, se vai haver uma instituição, a lei aplicável, o número de árbitros, a sede e por aí em sequência.
As partes podem deliberar livremente na sua convenção de arbitragem. Podem. As partes podem escolher uma instituição ou escolher que não haja instituição arbitral. Também podem. Agora, a própria lei de arbitragem não estabelece uma liberdade total e restrita. O Estado disciplina essa realidade. Disciplina essa realidade na própria lei de arbitragem. Disciplina essa realidade no princípio constitucional. O princípio constitucional do devido processo legal, escrito no artigo 5º, inciso, salvo engano, 30, o inciso 55, salvo engano, da Constituição Federal, ela estipula claramente a obediência ao devido processo legal. Então as partes podem dispor sobre a regra, podem escolher se haverá uma instituição ou não, podem organizar o procedimento, podem escolher o seu árbitro, mas tem de respeitar a todo tempo o devido processo legal. E aí a lei de arbitragem, mais especificamente no dispositivo do artigo 21, parágrafo 2º, elenca quais são esses princípios. Vamos dizer, todos eles, insisto, contidos no devido processo legal. Primeiro deles, princípio do contraditório. Em nenhum procedimento arbitral pode-se abrir mão do contraditório. O que significa o contraditório? O princípio do contraditório significa nada mais do que se dê oportunidade da outra parte se manifestar pelo alegado, pela requerente. Requerida que responda o que a requerente disse. Então, o princípio do contraditório, apenas isso. Dar a oportunidade para que outra parte se manifeste sobre alegações. E aí, como que se deve respeitar esse princípio dentro da arbitragem e como se deve zelar para que o procedimento arbitral ele transcorra dentro do respeito ao princípio do contraditório? Nós que atuamos na área, vemos isso. Tem que se ter uma cautela absoluta na comunicação dos atos. O tribunal arbitral tem que ter muita cautela ao comunicar todos os atos processuais, todos os atos relativos à arbitragem para as duas partes. E aí vocês poderiam perguntar, tem que dar oportunidade para que outra parte se manifeste. E se a outra parte não se manifestar? Essa inércia constitui um vício comprometedor do princípio contraditório? Bom, se foi dada a oportunidade e a outra parte não se manifestou, isso não é um vício. Porque o respeito ao contraditório é oferecer a outra parte essa oportunidade. Uma revelia pode acontecer. Tem previsão, inclusive, na lei de arbitragem. Outro princípio que se desdobra do devido processo legal, a igualdade das partes. Igualdade das partes significa o quê? Há que se dar tratamento idêntico para as duas partes. Há que se dar oportunidade idêntica para as duas partes. Em especial quanto à prática de atos. Digamos, deu oportunidade para a parte A produzir uma prova. Não dê essa oportunidade para a parte B. Dê oportunidade para a parte A produzir uma prova pericial. E o tribunal arbitral nega a oportunidade à parte B de produzir essa prova pericial. Há aí, portanto, uma clara e inequívoca violação ao princípio da igualdade das partes.
Outro princípio que deve ser respeitado e positivado na lei de arbitragem é da imparcialidade do árbitro. A imparcialidade do árbitro está contida, a ideia da imparcialidade do árbitro, na própria lei, e a expressão dela está no artigo 14 da lei de arbitragem. Isso é, como disse, há uma liberdade, posso escolher quem vai julgar, mas não é por isso que aquele árbitro pode ser parcial. O árbitro aí, e vocês tiveram aulas específicas sobre o tema, o árbitro tem um dever de revelação. Ele não pode ter interesse no litígio, ele tem que revelar se há algum fato, algo que possa o colocar em suspeita. Então, ao aceitar este encargo, ele tem que antes revelar para que as partes estejam confortáveis, todas as duas, com a sua indicação. E qual é o último princípio aqui, norteador, e que disciplina essa liberdade do procedimento arbitral? O livre convencimento. O livre convencimento, também conhecido por todos no processo civil, nada mais é do que o juiz não sofrer influências externas ao decidir. Ele está livre ali, o árbitro, no nosso caso, para decidir de acordo com o seu convencimento. Ele vai valorar a prova produzida ao longo do procedimento arbitral, sem influências, apenas e tão somente com base no seu livre convencimento. Essas regras aqui, e ressalto, elas são de suma importância e têm de ser observadas. É norma cogente, obrigatória. Tanto é que a própria lei de arbitragem, no artigo 32, artigo este que elenca as hipóteses em que a sentença arbitral pode ser declarada nula, estipula de modo claro e inequívoco. É nula a sentença arbitral se, inciso 8, forem desrespeitados os princípios de que trata o artigo 21, parágrafo 2º desta lei, que são exatamente os princípios que eu acabei de tratar com vocês. Então, deve haver uma dupla verificação, há doutrinadores que até dizem isso, uma dupla observância a esses princípios. Seria uma observância dentro do procedimento arbitral, os árbitros devem estar o tempo todo atentos a isso. E se não estiverem, depois de proferida a sentença arbitral, uma vez encerrada a sua jurisdição, o jurisdicionado pode ir ao judiciário e pedir que seja declarada a nulidade dessa sentença arbitral, com base na violação a esses princípios impositivos que devem nortear todo e qualquer procedimento arbitral. Está claro? Claro como água? Ou não? Vamos lá. Quando que começa o procedimento arbitral? A lei dispõe também. Quando que é, na realidade, quando que é instaurada a arbitragem, é instituído o procedimento? Quando há aceitação do árbitro. Até então não há. E aí, nesse cotejo entre o processo judicial e o processo arbitral, se eu digo que há jurisdição no momento em que se forma o tribunal arbitral, no momento em que todos os árbitros têm o quê? A aceitação, recebem este encargo e se institui ali o procedimento arbitral. Se houver uma medida de urgência, o que se deve fazer? Até então, há que se recorrer ao Poder Judiciário. E aí, a arbitragem, o procedimento arbitral, o processo arbitral, dialoga também
com o processo judicial. Se eu tenho uma medida urgente, preciso de uma cautelar, e ainda não tenho um tribunal arbitral instituído, há que se recorrer ao Poder Judiciário. E depois, formou-se o tribunal arbitral. Recorro ao tribunal arbitral para as questões urgentes. E essa decisão liminar, proferida pelo Poder Judiciário, com competência, porque ainda não tinha sido constituído o painel arbitral, ela pode ser livremente revisitada, reformada, confirmada pelo painel arbitral, pelo tribunal arbitral constituído. Então, o Poder Judiciário defere uma liminar, forma-se, por exemplo, um tribunal arbitral, e esse tribunal arbitral vai dizer: confirmo a liminar, revogo a liminar. Digamos agora, no curso do procedimento arbitral, há necessidade de uma tutela de urgência qualquer. Recorro ao tribunal arbitral para dar efetividade àquela medida. Pode ser que haja também aí uma interação entre o tribunal arbitral e o Poder Judiciário. Outro ponto de contato, apenas para ilustrar, antes de passarmos para a organização do procedimento arbitral em suas diferentes fases. Por exemplo, na produção de provas, o árbitro pode se organizar uma audiência, testemunhas, a parte A, arrola João, Maria, a parte B, arrola outras pessoas, e João não quer ir à arbitragem, à audiência de arbitragem. Se recusa, os árbitros entendem que é fundamental a presença dele, que é esclarecedor o depoimento, que ali podem dirimir o conflito. O árbitro pode recorrer à instância judiciária para que seja levada aquela testemunha e vá depor perante o tribunal arbitral. O tribunal arbitral pode, portanto, recorrer ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário, com a sua força, possa conduzir a testemunha até lá. Para ser sincero, eu nunca, assim, nos procedimentos, nas causas que atuei, nas arbitragens que participei, nunca vi isso ocorrer. Mas há uma possibilidade, sim, de comunicação, e a nova lei até pretende instituir a carta arbitral, que seria uma forma um pouco mais dinâmica de comunicação entre o tribunal arbitral e o Poder Judiciário. Feita essa observação, essa pequena digressão aqui, mas dentro do tema, vamos voltar à organização do procedimento arbitral, que pode ser dividido em 3 fases: instituição, organização e desenvolvimento rumo à sentença. A instituição se dá com o quê? Simples, com a formação do tribunal arbitral e a aceitação dos 3 árbitros. A lei diz aqui, claramente no parágrafo único, artigo 19, e diz: artigo 19, caput, considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro. Começa a arbitragem. Segundo momento, muito comum, que as partes normalmente fazem e celebram. Celebram um termo de arbitragem. Não sei se vocês já tiveram oportunidade. Nesse termo de arbitragem, esse termo nada mais é do que uma organização do procedimento. Ali, de acordo até com a doutrina da professora Selma Lemes, ela diz: no termo de arbitragem é um instrumento processual organizador da arbitragem.
que fornece às partes e aos árbitros oportunidade de de acordarem a respeito do procedimento, dos prazos, dos documentos e principalmente para identificar e delimitar a matéria objeto da arbitragem. Então, nesse momento, normalmente se faz através de uma audiência na qual participam os 3 árbitros, ou se for árbitro único, um árbitro e as partes, elas delimitam ali o objeto da arbitragem. Delimitam ali qual é o objeto do conflito a ser dirimido por aqueles 3 árbitros. E delimitam as regras. Falamos muito no início sobre liberdade. As partes ali podem determinar, ao passo que no Código de Processo Civil, depois da inicial temos um prazo para contestar de 15 dias. Depois, prazo para réplica. Na arbitragem, podemos estabelecer, com toda liberdade, prazo para alegações iniciais. 30 dias dessa data aqui da assinatura. Prazo para resposta às alegações iniciais. 45 dias. Prazo para réplica. 45 dias ou 30 dias. As partes ali, elas gozam de liberdade para definir e organizar como será o procedimento. Procedimento sempre com o objetivo de atingir o fim que é a sentença. Podem estipular um momento, por exemplo, até o momento da audiência. E no momento da audiência, depois definir que a sentença arbitral será proferida em tantos dias a partir da audiência. Por que digo isso? Porque vocês já devem ter estudado a sentença arbitral. No artigo 23, o capítulo 5 da norma, diz que a sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Não tendo sido convencionado, o prazo para apresentação da sentença é de 6 meses, contando da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. Uma experiência prática, é muito difícil que um conflito objetivamente se resolva em 6 meses. Então, normalmente as partes também definem, inclusive, esse momento da sentença arbitral. Ao organizar o seu calendário, isso as partes podem dispor, volto a dizer, livremente a ponto de, nessa audiência de fixação, de deliberação, tem gente que chama ata de admissão, os americanos chamam terms of reference, ou termo de referência, o que for, as partes podem olhar o calendário, já fiz várias vezes, assim, não, mas nesse dia estou vendo aqui feriado, vamos marcar para outra semana, então faz um prazo com 35 dias aqui para cair, vamos ajustar esse outro prazo. Uma pergunta, na prática, nessa audiência de assinatura do termo arbitral, só os árbitros e os advogados ou as partes costumam necessário a presença das partes? Não é necessário. Normalmente as partes nem comparecem. Normalmente as partes nem comparecem. Às vezes, assim, vamos dizer, como esses conflitos, é muito comum que sejam conflitos entre empresas, entre sociedades, às vezes comparece o diretor jurídico, um advogado interno, né, daquela sociedade, um representante, mas as partes propriamente dificilmente comparecem. Às vezes, quando comparecem, seria assim um representante da empresa, normalmente do corpo jurídico. Normalmente é o que se vê. Mas ali nessa ata de admissão, então fixa-se o calendário, e ali isso dá enorme segurança, porque você volta para o cliente, as partes são comunicadas pelos seus advogados, conversa com os seus advogados, e ele, olha, começará aqui e provavelmente tudo leva a crer que terminará nesta data aqui.
Então fixa-se um cronograma de organização do procedimento em que isso dá uma previsibilidade do que vai acontecer e em que momento. As partes podem se organizar, tanto para a produção de documento, como para a produção de prova. Já ali você tem um calendário definido, acordado, e o objeto da lide também os seus contornos definidos. Próxima fase também é simples. Na realidade, é o desenvolvimento do procedimento arbitral. O desenvolvimento se dá com as manifestações das partes, as respostas, a produção de prova, as audiências. Normalmente há alegações finais, às vezes não, como disse, a flexibilidade total, e a sentença. Já participei de arbitragem em que não havia alegações finais, depois audiência. Já participei de arbitragem na qual, ao longo da audiência, o tribunal arbitral definiu, ao final da audiência, o tribunal arbitral definiu, alegações finais sobre esses dois pontos, que é o que o tribunal arbitral ainda precisa de esclarecimento. Então, o desenvolvimento da arbitragem, ele ocorre de um modo sempre também flexível, mas respeitando os princípios. Ou seja, se A solicitou uma prova e lhe foi deferida, B também solicitou e não foi deferida, isso é uma violação. Todo o procedimento arbitral, ele visa o quê? Uma sentença arbitral. Uma sentença, como disse, de qualidade e que seja proferida dentro de um tempo razoável. Dessa sentença, não cabe recurso, não é necessária homologação. Vou explicar as exceções. Na realidade, cabe um recurso que seria semelhante aos embargos de declaração. Um recurso simples. Um recurso que não é uma apelação, mas um recurso tão somente se algum ponto quedar omisso, obscuro. Um recurso específico, somente para isso. Homologação, não preciso de homologação, salvo se for uma sentença arbitral proferida fora do território nacional. Uma sentença arbitral proferida nos Estados Unidos, por exemplo. Qual o procedimento que ela deve obedecer aqui no Brasil? Deve passar por um procedimento de homologação de sentença estrangeira perante o STJ. A emenda constitucional, emenda constitucional número 45, essa competência que anteriormente era do Supremo Tribunal Federal, se transferiu para o Superior Tribunal de Justiça. Agora, essa homologação da sentença arbitral, e é muito importante que se diga, e aqui mais um ponto de contato entre a arbitragem e o Poder Judiciário, ela deve ser feita de que modo? De modo que o Poder Judiciário ele não avalia o mérito. Ele avalia somente os aspectos formais. Ele não é uma instância revisora do conteúdo daquela sentença arbitral proferida. É uma instância que vai avaliar se há, por exemplo, uma violação à ordem pública brasileira. Digamos, aqui um exemplo caricato, em um país que seja possível se condenar uma dívida pecuniária com agressão ao corpo, com uma lesão ao corpo. Olha, ou qualquer coisa dessa natureza, chega para aqui, ou dívida de natureza ilícita, que é aqui considerada no Brasil, evidentemente que isso fere a ordem pública brasileira. Isso não passará pela ordem pública brasileira. Da mesma forma, se foi violado
claramente um princípio como o devido processo legal, se a parte sequer teve oportunidade de produzir uma prova, se a parte não participou da audiência e mesmo assim foi proferida uma sentença, isso naturalmente fere a ordem pública brasileira. E aí, essa sentença arbitral não terá efetividade em território nacional, porque não será homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas, regra geral, as sentenças são homologadas, as sentenças arbitrais possuem qualidade e a aferição do STJ, o histórico dos precedentes do STJ é no sentido de homologar as sentenças arbitrais. Vamos dizer assim, o poder judiciário brasileiro é amigável, é favorável ao respeito às sentenças arbitrais proferidas no exterior. E as proferidas aqui também, porque o fato das partes escolherem a arbitragem faz com que, normalmente, elas acabem concordando também com a sentença arbitral e cumprindo espontaneamente o que foi definido naquela sentença. Mas se não for cumprido espontaneamente pela parte, pode-se recorrer ao judiciário. Pode-se recorrer ao judiciário com aquele título para que o judiciário venha a compelir a outra parte para que obedeça aquela determinação da sentença arbitral. Basicamente, senhores, era isso que eu tinha para dizer nesse final de maratona de arbitragem para vocês. O meu objetivo aqui, como disse, é nada mais do que dar um panorama geral. Dizer, olha, a arbitragem no procedimento, eu posso dizer que começa lá no momento do contrato, quando as partes escolhem afastar a jurisdição estatal, é instituída no momento em que os árbitros aceitam, ela passa por uma fase de organização, que eu posso reduzi-la a essa ata de missão, na qual as partes definem o objeto e o cronograma a ser seguido, e depois ela passa por uma fase de desenvolvimento, que se divide, na realidade, entre apresentação das postulações, instrução probatória e decisão. Decisão essa que não é objeto de recurso, decisão essa que não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Essa é a linha geral do procedimento arbitral e que está sempre em contato, vamos lá, desde o início, com o Poder Judiciário, seja através de uma medida cautelar, seja para se compelir aquele que não cumpre espontaneamente a sentença, seja para se homologar uma sentença arbitral proferida no estrangeiro, que tem que passar pelo STJ, seja para se conduzir coercitivamente uma testemunha para uma audiência arbitral. Então, hoje eu quis tentar colocar para vocês esses pontos de contato de um procedimento arbitral com o Poder Judiciário, na realidade com o processo judicial, que possui características muito distintas. É rígido, não flexível e que as partes têm que obedecer aquelas regras pré-estipuladas no Código de Processo Civil. Ao passo que aqui na arbitragem há a prevalência da liberdade, da autonomia, da vontade das partes, mas sempre, e aliás a palavra sempre está na lei de arbitragem, sempre com obediência aos princípios impositivos, que são quais? O princípio do contraditório, da igualdade das partes, do livre convencimento, que são princípios fundamentais
todos eles intrínsecos ao devido processo legal. Bom, e assim eu acabo esse pequeno bate-papo aqui com vocês, que acho que já se passaram aí mais de 30 minutos, não é? Bom, boa noite, obrigado pela atenção de todos.